Boa noite, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um culto do campus online da Igreja do Nazaré do Memorial. Nós esperamos que Deus fale profundamente no seu coração. Prepare um ambiente, comece a invocar a presença de Deus, porque Ele trará a resposta ao seu coração nessa noite. Então fique com Ele, que preparou essa palavra vinda direto dos céus para você. Pastor Silvano de Souza. Deixa comigo, Lucão, menino. Esse menino é espetacular. Fala, meu povo, fala, galera. Estamos aqui, quarta-feira é o nosso culto online. Olha, não sei para você, mas para mim tem sido uma bênção de conhecimento, de revelação, né? Poder ter essa oportunidade. E é quarta-feira online, né? A igreja online é mais uma ferramenta, é mais uma oportunidade de Deus falar com você, falar comigo, a gente poder orar, a gente poder ser ministrado, abençoado pela palavra linda e poderosa do Senhor. Então, eu peço aí que você mete o dedo nesse aviãozinho aí e compartilhe com outras pessoas. Leve a palavra do Senhor. Nós vamos começar uma série sobre Agar. Agar, a mulher, a egípcia, que era serva de Sarai e que se tornou a concubina de Abraão. Naquela época, Sarai, Abrão. E então foi através de Agar que Abraão, teve, né, o seu filho Ismael, a pedido de quem? A pedido de Sara. Deus havia dado uma promessa que Sara teria um filho, que Abraão seria pai, e por um momento Sara entrou naquele desespero, porque o tempo está passando, as coisas estão chegando ao fim e a promessa não está sendo cumprida. Isto na visão de Sara. Então, ela achou que a melhor maneira era entregar a sua serva Agar para se deitar com Abraão e dela for ser gerado um filho. Automaticamente seria como fosse filho de Sarai. Assim funcionava a lei da época. Mas nós vamos falar nem tanto de Sara, mas nós estamos aqui para aprender sobre Agar. Você está vendo aí nos devocionais, estamos falando essa semana, por exemplo, sobre a mudança de status de Agar. Ela mudou de serva para concubina. E nós vimos como que Agar se transformou em uma mulher prepotente. E a gente tem falado como que a síndrome ou espírito de superioridade pode atrapalhar toda uma situação. Penso que você tem assistido os devocionais para entender. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre Agar. Nós vamos falar sobre uma pergunta que foi feita a ela e que ela teve que responder. Mas antes de tudo isso, vamos fazer duas coisas. Primeiro, vamos orar. E depois, vamos adorar o Senhor com o nosso amado irmão Bruno. Bora orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Bendizemos o Senhor por esse tempo, mais uma vez. Vamos aprender da tua palavra. Que presente, que presente. Ensina-nos, fale conosco, nos desafie, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bora então adorar o Senhor e já voltamos. Existe um trono
sentado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os teus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga e nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor que é mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os teus olhos, e Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, nunca apaga e nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido e nunca é vencido. Deus nunca é vencido. Ele nunca é vencido. Ele sempre está no trono. Ele sempre está no trono. E nunca é vencido. Vamos então? Preparado aí para a palavra do Senhor? Nós vamos para Gênesis, capítulo 16. Vamos ler desde o primeiro versículo. Diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família. Perceba que tudo isso foi ideia de Sarai. Nós não vamos falar tanto de Sarai, mas veja, perceba, ela diz: o Senhor me impediu de ter filhos. Então escute, não queira mudar através dos homens aquilo que Deus impediu. Aquilo que Deus impediu, só Ele pode mudar. Guarde essa. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Segunda coisa, é só para você guardar.
Quem te fez a promessa foi Deus. Não queira que o homem traga a resposta a uma promessa que só Deus lhe deu e só Deus pode fazer. Talvez você esteja colocando um jugo demasiado sobre alguém, quando esse alguém não tem como responder aquilo que Deus prometeu. O que Deus prometeu, só Ele pode fazer. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Quem a entregou? Sarai. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Estamos falando sobre isso nos devocionais. Então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. Agar tornou-se um motivo, um problema de discórdia. Mas quem iniciou o processo foi Sarai e não Abrão. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para sul, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai. Estou fugindo de minha senhora Sarai. Respondeu ela, ou seja, respondeu Agar. Muito bem, é aqui que nós vamos trabalhar um bocadinho, como diz o outro, um pouquinho, aprender um pouquinho com a palavra do Senhor. Eu fico encantado como Deus trabalha, como o Espírito trabalha, como o Senhor Jesus trabalha. Queridos, aqui diz que o anjo do Senhor, todos os comentaristas declaram que aqui é uma teofania, uma manifestação de Cristo Jesus. Então veja, ele sabia, o anjo do Senhor, sabia quem era Agar. Sabia onde Agar estava, pois ele é quem foi ao encontro de Agar no deserto. E automaticamente, ele também sabia de onde Agar estava vindo e para onde Agar estava indo. Só que ele começa o diálogo com Agar com uma pergunta. Eu não sou psicólogo, longe disso, mas eu fico assim admirado com a psicologia da Trindade, com a psicologia de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, como ele trabalha. E ele começa aqui através de uma pergunta. Você vai perceber que é feita pelo anjo 2 perguntas. De onde vem, para onde vai? Agar responde apenas uma. Eu estou fugindo da minha senhora Sarai. Muito bem.
A pergunta aqui é tão maravilhosa que eu quero analisar com você um pouquinho o que está por trás dessa pergunta. O que nós podemos aprender com o anjo ao fazer essa pergunta para Agar? E é claro, você sabe, que eu fui pesquisar, eu fui procurar conhecimento, porque isso me gerou, essa pergunta do anjo me gerou uma pergunta. O que será que Deus quer nos ensinar através das perguntas que muitas vezes nos é feita? É feita a mim, é feita a você. A primeira coisa, a primeira reflexão importante para o nosso dia, que eu quero aprender com você nesse relato bíblico sobre a história de Agar, mediante a pergunta do anjo, o que é que ela nos ensina? A primeira coisa essa pergunta nos convida a um convite à reflexão. Quando o anjo pergunta de onde vem e para onde vai, ele mexe, ele trabalha em Agar para que Agar soubesse, entendesse o porquê da decisão que ela estava tomando e que decisão ela estava tomando. Veja, um convite à reflexão. O comentarista diz que a pergunta do anjo pode ser vista como um convite para Agar refletir sobre sua situação atual e seus planos futuros. Ao responder, Agar tem a oportunidade de considerar suas circunstâncias e a direção de sua vida. Veja que coisa espetacular, né? A pergunta do anjo pode ser vista como um convite para Agar refletir sobre sua situação atual. Qual era a situação atual dela? Fuga. E os seus planos futuros? Incertos. Que pergunta do Senhor! Na verdade, essa pergunta é para levar Agar a ter uma mudança. Eu fico pensando, eu comecei a ver isso aqui, eu comecei a glorificar o Senhor, porque quando Deus fizer alguma pergunta para mim, para você, quando o Espírito Santo fizer alguma pergunta para mim, para você, de repente perguntar assim, por quê? Por que você quer isso? Para que você quer isso? Onde você está indo? Poxa, são perguntas de alguém que, na verdade, quer despertar em nós algo novo, algo que possa mudar a nossa história. A segunda coisa que essa pergunta do anjo a Agar nos ensina é o ato de consciência. Ao perguntar isso, o anjo está ajudando Agar a tomar consciência de sua jornada física e emocional. Ele a faz perceber de onde está fugindo. Ele está fugindo da casa de Sarai. E para onde está indo? Um destino incerto no deserto. Ato de consciência. Que coisa preciosa. O anjo mexe na estrutura de Agar. Pensa para você ver. Ele está forçando, ele está, sabe, quando você está, como que eu posso, ter uma palavra que me fugiu agora, mas quando você está levando uma pessoa a mexer com ela, sabe? A gente fala assim, pô, ele está me, entre aspas,
perturbando, mas não é bem essa palavra. Daqui a pouco eu me lembro da palavra correta que eu quero pôr aqui. Mas o anjo está aqui, né, mexendo com Agar. Então nós encontramos aqui o ato de consciência. A terceira coisa que nós encontramos é uma afirmação do propósito. A intervenção do anjo com a promessa divina dá a Agar um novo senso de propósito e esperança. Ela recebe uma visão clara de um futuro, fortalecendo sua fé e determinação para continuar. Portanto, em vez de sugerir uma vida sem propósito, a pergunta do anjo serve para redirecionar Agar, dar-lhe clareza e assegurar-lhe que Deus está atento à sua situação, oferecendo-lhe um futuro promissor. Que coisa impressionante. As perguntas de Deus. As perguntas. Eu ainda não me lembrei a palavra. Eu até conversava com o Bruno aqui, eu usei a palavra e agora eu me esqueci. Não é, o anjo não estava atiçando Agar, mas não é bem atiçar, mas ele estava aqui fazendo com que Agar, estimulando Agar, né, instigando Agar, para que Agar trouxesse para fora aquilo que estava dentro dela, levando Agar a respostas, para que Agar pudesse, na verdade, entender o que ela estava falando. Isso é a psicologia de Deus, é a psicologia do Senhor. Fazer com que eu abra, com que eu declare o que está dentro de mim, para que eu mesmo possa saber quais são as minhas respostas, pois as minhas respostas irão revelar muito dos meus sentimentos. Pensa para você ver. Então, a importância de perguntas na psicologia de Jesus é impressionante. Você vai andar pelos evangelhos, você vai ver, por exemplo, Jesus fazendo perguntas que ajudam, na verdade, a tomada de decisão. Porque perguntas ajudam a reunir informações necessárias para tomar decisões informadas. Quantos pães? Vocês têm alguma coisa? Pegaram alguma coisa? Jesus era assim. E aí, filhos, pegou alguma coisa essa noite? Ele sabia que os discípulos não tinham pego nada. Mas ele força uma resposta. Os discípulos disseram, pegamos nada, não temos nada para comer. Aí ele, lança a rede do lado direito. Percebe? Queres ser curado? O que queres que eu te faça? Quem me tocou? Percebe as perguntas? Aí quando ele fala quem me tocou, surge aquela mulher. A Bíblia diz, cônscia, ciente, fui eu te toquei. Então veja, é algo impressionante. As perguntas de Jesus encaminham a autocompreensão e reflexão. As perguntas introspectivas ajudam na autoavaliação e no autoconhecimento. Elas podem levar a insights sobre os próprios valores, objetivos e áreas de crescimento pessoal. Outra coisa, as perguntas de Deus estabelecem propósitos e direções. Como no exemplo de Agar, perguntas podem ajudar a clarificar a situação atual e o futuro desejado, estabelecendo um senso de propósito e direção na vida das pessoas. Que Deus possa te fazer perguntas. Que o Espírito Santo possa te fazer perguntas. Porque quando ele faz perguntas, é porque ele quer mexer nas nossas respostas, pois as nossas respostas mostrará onde nós estamos, muitas vezes perdidos, indo para lugares errados. Bendito seja Deus.
A psicologia de Jesus é impressionante. Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 15, ele faz uma pergunta sobre a sua identidade. Só vou citar, o texto diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Você vê? Primeiro ele pergunta: o que andam dizendo de mim? Ah, falam que o senhor é um Jeremias, falam que o senhor é João Batista, falam que o senhor é Elias. Aí é como se ele dissesse assim: o que os outros estão declarando sobre mim ou dizendo sobre mim não vai fazer a diferença. Mas o que vai fazer a diferença é o que vocês pensam sobre mim. E vocês? O que dizem sobre mim? Quem eu sou para vocês? Percebe? Perguntas, né? Jesus pergunta ao cego Bartimeu, como eu falei. Jesus perguntou a Pedro sobre o seu amor por 3 vezes. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para despertar os sentimentos do apóstolo Pedro. Que Deus lhe faça pergunta, que Deus me faça pergunta, que o Espírito me faça pergunta. Senhor, é melhor o Senhor perguntar do que o Senhor se calar. Pergunte, Senhor, para onde eu estou indo, de onde eu estou vindo, de onde eu estou indo, de onde eu estou indo, de onde eu estou indo. É de onde eu estou vindo, desculpa, para onde eu estou indo. Não fuja das perguntas de Deus. Talvez o Senhor tenha te perguntado o que é que está fazendo, o que você tem feito com aquilo que eu tenho te confiado. Como está o teu casamento? Lá no Jardim do Éden, o Senhor pergunta: Adão, Adão, onde estás? Adão responde: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Por que se escondeu, Adão? Não tenha medo de responder aquilo que Deus te pergunta. Pois mesmo que o que você vai responder não agrade a Deus, pode ser que seja a resposta que você precisa para que a sua história seja mudada. Não tenha medo das perguntas de Deus. Vamos analisar um pouquinho essa primeira pergunta de Agar, do anjo para Agar. Qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta foi: de onde você vem? Analise comigo. De onde você vem? Claro que eu fui perguntar, eu fui buscar um pouquinho mais. O que revela essa pergunta? De onde você vem? A primeira coisa que eu aprendi em um comentário que eu quero compartilhar contigo é: essa pergunta mostra, é importante de onde você vem, porque ela vai revelar a autocompreensão e identidade. Ideia: conhecer sua origem e história pessoal é fundamental para entender quem você é e como suas experiências passadas moldaram sua identidade. De onde você veio ou de onde você vem. Não fuja. Não fuja. Não fuja. Pois de onde você veio pode revelar muito de quem você é e do que você pode se tornar. Aprenda isso. Aprenda isso. Nós não temos tempo para falar tudo sobre isso, mas eu quero que você entenda isso. Segundo, refletir sobre o passado
ajuda a reconhecer padrões, influências e eventos que definiram suas crenças, seus valores e seus comportamentos. Isso, por sua vez, orienta suas decisões e objetivos futuros, dando um sentido claro de propósito e direção. Sua origem pessoal e história desempenham um papel crucial na formação do seu futuro em várias áreas da vida. E eu quero aqui, rapidamente, mostrar 3 coisas que podem revelar muito a sua origem, o seu passado, pode revelar muito de como você trata essas 3 áreas da sua vida. A primeira delas, é claro, que eu fui buscar, é a finanças. Uma área tão importante. Tão importante. Escute, experiências e lições aprendidas. A maneira como você lidou com o dinheiro no passado, incluindo sucessos e erros financeiros, fornece lições valiosas para o futuro. Tem pessoas que perdeu tudo ontem. E por ela ter perdido tudo ontem, ela tem tanto medo de perder hoje também, que ela acaba sendo dominada pelo dinheiro, ao invés de fazer o dinheiro trabalhar para ela. Ela ficou com medo. Gerou nela uma insegurança tão grande que ela não consegue, Bruno, dar um passo à frente. Isso é muito importante. Segunda coisa, se você cresceu em um ambiente que enfatiza a importância do planejamento financeiro e da poupança, é provável que esses hábitos influenciam suas práticas financeiras futuras. Pessoas que cresceu em um ambiente de projetos, planejamento, é óbvio que ela vai crescer. Mas quem cresceu em um ambiente de desperdício, a probabilidade de desperdiçar também é muito grande. E às vezes a probabilidade também dessa pessoa se tornar uma pessoa tão segura que está a um passo da mesquiaria. E tem aquelas pessoas também que viveu num ambiente de tanta liberdade e às vezes também de tanta falta, que ela acha que o dinheiro não tem nenhum valor, que agora ela não valoriza o tempo dela, ela não valoriza a profissão dela, ela não valoriza o dom dela, ela não valoriza os talentos dela, ela não valoriza nada, ela abre mão de tudo. Também está errado. Não é assim, isso não é fé. Isso às vezes é um pouco de loucura, de negligência. E o provérbio diz que o negligente já é irmão do desperdiçador. Se você enfrentou dificuldades financeiras, aqui é atitudes e comportamentos. Se suas atitudes em relação ao dinheiro muitas vezes são moldadas pelas suas experiências passadas, se você enfrentou dificuldades financeiras, pode desenvolver uma abordagem mais cautelosa e focada na segurança financeira. Por outro lado, se você teve uma relação saudável com o dinheiro, pode estar mais disposto a investir e correr riscos calculados. De onde você vem quando se fala de vida financeira? Conhece a sua história? Já parou para perguntar? Talvez você precise fazer isso hoje à noite. Conversar com a sua esposa, com o seu marido, conversar com seus pais. Como nós convivíamos, como nós trabalhávamos. De onde você vem? Perguntas importantes. Segundo, relações familiares. Modelos de relacionamento. Gente, isso é muito sério. As relações familiares que você observou e experimentou ao crescer servem como modelos para suas próprias interações. Se você foi criado em um ambiente de amor e respeito,
é mais provável que você busque e valorize esses atributos em suas próprias relações familiares. Resolução de conflitos. Suas experiências passadas com conflitos familiares influenciam como você lida com desacordos no presente. Se você aprendeu a resolver conflitos de maneira saudável, essa habilidade será transferida para as suas futuras interações familiares. Agora, se você viver em um ambiente onde havia os conflitos familiares, mas nunca houve cuidados, trabalhos, as pessoas sempre fugiam, o que você aprendeu? A fugir também dos conflitos familiares. Aí você vem para um casamento, na primeira discussão, ao invés de você enfrentar o conflito, você foge, se tranca no banheiro, pega a sua mala, quer voltar para a casa da mãe, quer voltar para a casa do pai. Percebe? Eu vou te fazer uma pergunta. De onde você vem? Terceiro, moral. Valores e princípios. Os valores morais que você adquiriu ao longo da vida moldam suas decisões e ações. Se você foi ensinado a valorizar a honestidade, a integridade, a empatia, esses princípios guiarão seu comportamento futuro. Tomada de decisões éticas. Suas experiências passadas em situações de dilemas morais fornecem um quadro de referência para futuras decisões. Lembrança de como decisões passadas afetaram você e os outros ajudam a orientar escolhas mais éticas e responsáveis. Quarto e por último, fé. A base espiritual. A educação, as experiências religiosas de sua juventude moldam sua fé e práticas espirituais atuais. Se você cresceu em um ambiente que valoriza a espiritualidade, essas influências continuarão a ser uma parte importante de sua vida. Se você cresceu em um ambiente onde seus pais oravam, é óbvio que você aprendeu a orar. É só ver, esse dia nós pregamos na igreja. Quando Abraão faleceu, Sara faleceu, Isaac, no seu primeiro conflito com Rebeca, porque Rebeca era estéril, sabe o que Isaac fez? Orou. A Bíblia diz que ele ora, ele põe a mão no ventre de Rebeca e ora. Por quê? Porque foi isso que ele viveu, foi isso que ele viveu na sua casa. Ele viu seu pai orar. Percebe? Então, muito do que você tem hoje é resultado do ontem. Então, cuida bem do seu hoje, porque o seu hoje, amanhã, será o seu passado. Resiliência espiritual. As dificuldades e desafios que você enfrentou pode fortalecer sua fé, proporcionando uma base sólida de resiliência espiritual. Eu gosto muito disso. Enfrentar e superar a adversidade com a ajuda da fé reforça a crença em algo maior e a confiança na providência de Deus. Às vezes, Bruno, vou falar para ti, às vezes o que nós passamos hoje, as dificuldades que nós passamos hoje, é porque Deus está formando uma geração que está vindo aí. Uma geração, às vezes nossos filhos vão ver nós em conflitos, mas conflitos espirituais que foram vencidos, não pais que fogem, não pais que lastimam, mas quando você enfrenta, você está forjando a fé dos seus filhos e está vindo aí dificuldades. Eu fui forjado pela fé da minha mãe, eu vi minha mãe orar, eu vi a minha mãe resolver problemas. Na época, eu era um adolescente, nós tínhamos um bar, meu pai viajava, saía, porque meu pai não era um cristão ainda, minha mãe ficava sozinha com as minhas irmãs jovens, bonitas, nego querendo invadir o bar. Sabe o que a minha mãe fazia? Ia lá para dentro, dobrava o joelho e voltava mais forte, e peitava os caras no poder da oração. E nós aprendemos isso. Então tem coisas que Deus está permitindo que você passe, porque atrás de você tem uma geração sendo formada. Por isso, não desanime. A pergunta que o anjo faz para você hoje é: de onde você vem? Pensa nisso. De onde você vem? Eu quero terminar esse momento, porque tem tantas coisas para a gente falar, mas nós vamos dividir aqui, porque
esse tempo é precioso, mas eu quero falar mais um, né? Motivação e resiliência. O conhecimento de suas origens pode ser uma fonte de motivação e resiliência. Não tenha vergonha da sua família. Olha um pouquinho. Confrontar e superar dificuldades passadas pode reforçar sua capacidade de enfrentar desafios futuros. Saber que você já superou adversidades antes pode fortalecer sua determinação e confiança em perseguir novos objetivos. Quer um exemplo? Quando o povo foi atravessar o Rio Jordão, qual foi a ordem de Deus para Josué? Levante 12 pedras, tire 12 pedras do Rio Jordão. Leve para Gilgal, foi para Gilgal. Josué levantou aquelas pedras e fez um altar. E quando eles atravessaram o Jordão, logo lá na frente, eles tinham que conquistar Jericó. Para conquistar Jericó, eles olhavam para Gilgal. Quando eles olhavam para Gilgal, eles tinham o altar do testemunho, o altar das vitórias. Oh, bendito seja Deus! Não enfrente Jericó sem olhar para Gilgal. Olha aí as vitórias que Deus tem te dado. De onde você vem? De onde você vem? Se você vem de uma história de derrotas, Deus levantou você para mudar essa chave e começar vitórias na sua história, vitórias na sua casa, vitórias na sua família. Se você vem de uma história de vitória, olha para elas e parte para cima, porque tem mais luta te esperando aí. Mas não se esqueça que Deus tem te feito avançar. É impressionante isso. E aqui eu quero encerrar com a resposta de Agar. A primeira resposta de Agar. E eu volto na próxima quarta, permitindo Deus. O anjo pergunta, de onde você vem? E Agar responde assim. Olha a pergunta, olha a resposta de Agar. Estou fugindo de minha senhora Sarai. Estou fugindo. Quando Agar responde, estou fugindo, atrás dessa fuga tem coisas impressionantes. Atrás da fuga de Agar, quando ela diz assim, Bruno, estou fugindo da casa de Sarai, ela está revelando assim, ó, estou fugindo de um problema não resolvido. Estou fugindo de um conflito. Estou fugindo. Se o anjo faz mais uma pergunta assim, fugindo por quê? Ela teria que contar a história. Mas só que ela já declara, estou fugindo da casa de Sarai. Como é assunto para a próxima semana, eu quero concluir dessa maneira. Você quer escrever um futuro baseado em um passado de fuga? De onde você vem? Como é que você quer formar um casamento quando você vem de um passado de fuga de conflitos? Você fugiu do conflito do seu pai. Você fugiu do conflito da sua mãe. Quando eu digo conflitos aqui, é conflitos não resolvidos, tá? Que você teria que ter sentado, sarado. Você quer construir um futuro em cima de um passado não resolvido? Você quer criar o seu filho, escute, você quer gerar um filho e criar o seu filho em cima de uma paternidade sua não resolvida? Você não resolveu o problema de paternidade. Como é que você vai ser pai? Como é que você vai ser mãe? Se você não sabe o que é ser filho? Como é que você vai ensinar para o seu filho o que é ser filho, se você não sabe o que é ser filho, porque você não sabe o que é uma paternidade? Porque não pode nem tocar no nome pai que você
se desmonta, você precisa buscar ajuda. O Espírito Santo estava perguntando para você hoje, de onde você vem? Aí você quer que a sua esposa, que o seu marido cure a frustração que você teve com a sua mãe como mãe, com seu pai como homem, com sua mãe como mulher? Queridos, concluímos com a ordem que o anjo dá e na quarta-feira estaremos aqui. O anjo disse assim: volte para a sua senhora. Voltar nem sempre é geograficamente. Voltar pode ser uma volta emocional. O coração do pai convertido ao filho. O coração do filho convertido ao pai. Percebe? As perguntas de Jesus, elas são medicinais. As perguntas de Jesus é para mudar destinos, é para mudar histórias. De onde você está vindo? E para onde você está indo? Mas você não pode responder para onde você está indo, se você não sabe nem de onde você está vindo. Que o Senhor te abençoe. Adoremos ao Senhor e voltemos. Tu és o bom pastor, tu não me faltará. Deitar-me em verdes pastos, junto às águas, para descansar em ti. E refrigera minha alma e guia-me pelas tuas veredas de justiça, por amor ao teu mais santo nome, Rei de Israel. Bom pastor, que deixa as 99 e busca uma para encontrar. Tu és o bom pastor, tu não me faltará. Tu és o bom pastor, tu não me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ali estará o meu bom pastor, que não me faltará, que não me faltará. E aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso, tu não me faltará. Voltamos. Voltamos depois desse tempo de adoração. Voltamos para orar. As perguntas de Deus hoje não é para me condenar. Não é para te condenar. As perguntas de Deus para mim e para você hoje não é para nos lançar fora, mas é para nos trazer cura, destino. De onde você vem?
Para de fugir. Talvez você já esteja na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na 10ª igreja. De onde você vem? Para onde você vai? Todas as igrejas que você passaram tinha problema? Só você que não? De onde você vem? Que relacionamento você tem? Você já está indo no quarto, quinto, terceiro relacionamento? Terceiro casamento, quarto casamento? De onde você vem? Quero orar com você nessa noite. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos. Bendizemos o Senhor pela tua palavra, pela beleza linda da tua palavra. O Senhor é maravilhoso. A gente foge das perguntas do Senhor. Não. Hoje é o dia de respostas às suas perguntas. Perguntas que mudam o destino. Perguntas que mudam destinos. De onde você vem? Não deixe de me fazer perguntas, Pai. Nós somos seus filhos. Somos homens e mulheres que às vezes nos perdemos, ficamos sem rumo. Aqui estamos, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está perguntando para essa pessoa hoje à noite, hoje à tarde, hoje de manhã, de onde você vem? Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser sinceros e declarar como Agar: estou fugindo da minha senhora. Senhor, quantas pessoas estão resolvendo vida com fuga, fugindo? Quantos casamentos de jovens estão sendo realizados porque o jovem fugiu da violência de casa e aí vai para um casamento sem saber o que é um casamento? Meu Pai, em nome de Jesus, traz a cura nessa noite. Traz a cura nessa noite. Quantas pessoas andam fugindo da igreja, vai para uma, vai para a outra, porque o pastor um dia, através do teu espírito, o confrontou. Fugindo dos desafios. Tem gente que foge do trabalho. Quando o patrão chama, quando aparece uma oportunidade ímpar, ele foge. Porque ele se acha incapaz. Espírito Santo, traz cura hoje à noite. Traz cura hoje à noite. Traz cura hoje à noite. Às vezes, achamos que a melhor coisa a fazer é fugir. Mas o Senhor, muitas vezes, vai declarar: retorne. Retorne. Volte para o início. Pois quando não se sabe para onde ir, o melhor lugar para estar é no início. Esse homem, essa mulher estão sem rumo. Volte para o início. O início está em Deus. O início está em Deus. Você não sabe para onde ir? Então volte para o início. Jesus disse: eu sou o alfa, eu sou o início, eu sou o ômega, eu sou o fim. Eu sou aquele que te criou, eu sou aquele que te dá a orientação. Volte-se para Jesus. Espírito Santo de Deus, que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas. Abençoe essa casa, abençoe esse lar. Oramos pelos nossos irmãos do sul, não esquecemos deles. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre aquele povo. Que a tua unção, a tua sabedoria esteja sobre aquele lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te convido a avançar nos devocionais. Eu te convido, se Jesus não voltar, estamos juntos na próxima quarta-feira para darmos continuidade nesse estudo, que com certeza será libertador para a tua vida. Um beijo e agora é com você, Lucão. Termina aí. Deus te abençoe. Falei para você, não falei? Que essa palavra seria abençoada. Que Deus continue nos alimentando, que Deus continue capacitando o pastor Silvano para conduzir a igreja para o lugar que ela deve ir.
E eu quero convidar você nessa noite, se você gostaria de contribuir, se você gostaria de dar uma oferta para a Igreja do Nazareno Memorial, é só você colocar aqui, ó, no Pix, transferir para nós e colocar na descrição que essa oferta é destinada para X coisa, tá bom? Nós queremos te convidar também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, curta esse vídeo e essa pessoa que você está pensando agora, que o Espírito Santo colocou no seu coração, no seu pensamento, encaminhe esse link, porque Deus quer falar com ela também. Esperamos você. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.